fazendo coisas erradas e o Senhor vem com a sua correção. E o propósito de Deus para as nossas vidas é que nenhum se perca. É para nos amadurecer, é para nos ver melhores na frente dele. Então, perante ele, então esse processo vai ser um processo contínuo nas nossas vidas. E através de que forma Deus faz isso? Nos convidando a dar alguns passeios pelo deserto, pelos vales, dizendo para nós como ele fez com Elias: o que tu estás fazendo aqui? Quando a gente quer se esconder, quando a gente quer fugir de alguma situação, entra numa caverna e ele vai lá: ei, o que tu está fazendo aí? Sai. Deus ele não gera filhos covardes. Ele fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Ele não gera filhos para desobediência, ele gera filhos para obediência. Ele não gera filhos para que seja um Raimundo, né, um pé no mundo e um pé dentro da igreja. Forma em nova vida, ele nos traz uma nova vida e ele quer que assim nós venhamos a seguir, a prosseguir. Vamos ter tropeços? Vamos. Vamos errar? Vamos. Vamos tomar decisões precipitadas? Vamos. Mas ele, com o seu imenso amor e com a sua imensa misericórdia, ele está sempre ali, disponível, pronto para nos ajudar e pronto também para disciplinar e pronto também para utilizar a vara quando necessária. Então, a disciplina de Deus, ela é uma instrução que aponta para o crescimento, para o nosso crescimento. E ele faz isso colocando em nossa caminhada dificuldades que nós vemos que nós tenhamos que atravessar, obstáculos que nós tenhamos que vencer, e assim ele faz. A exemplo disso, nós vemos, eu vou citar Jó, né? Jó, a palavra de Deus fala que ele era um homem íntegro e reto. Ninguém falou isso a respeito dele. Quem falou isso a respeito dele foi o próprio Deus. Ele era um homem íntegro e reto diante do Senhor. Mas o Senhor permitiu uma prova na vida de Jó que a gente chega a pensar, né? Poxa, mas por que isso? Né? Por que isso está acontecendo? Quando diante das provas, as perguntas que nós temos que fazer ao Senhor é: o que tu queres extrair de mim? O que tu queres ver em mim? Como é? Me dá a tua visão da situação para que eu a contemple da tua forma e possa vencer com as tuas armas e da tua forma. Muitas vezes, caminhando pelo deserto, nós queremos fazer da nossa forma, porque a gente quer atravessar mais rápido. Porque a gente não quer aceitar. Quando nós devemos ter esse olhar do nosso professor, do nosso mestre, que é Cristo, né? O que ele quer nos ensinar? Ele vai querer extrair de nós, irmãos, o melhor. E vai querer tirar de nós aquilo que não agrada a ele. Aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que precisa ser transformado. Como eu falei, a gente vem do mundo cheio de mazelas. E é um processo longo. Estamos aqui aprendendo. Sexta-feira vamos estar aqui aprendendo. Os tempos vão passando, vamos completando as nossas idades e vamos sempre estar aprendendo com Deus. Porque Ele é novidade de vida. As situações também vão ser diferentes, né? Algumas mais difíceis, outras médias, digamos assim. Mas sempre com um propósito de formatar em nós o seu caráter. Jó, ele conservou durante todo aquele processo, que não foi fácil, perder todos os bens de uma para outra, perder de tudo que aconteceu com ele. Essa foi a parte mais difícil. Com certeza essa foi a parte mais difícil, né? Porque a gente não imagina perder todos os filhos em nenhum momento só. Você se sente sem chão. Você não sabe o que pensar.
Mas a palavra de Deus fala que ele conservou a sua integridade. E ao final de tudo aquilo que ele passou, que foi um processo longo, teve que, durante esse processo, enfrentar, ainda tinha aquela esposa do lado, né, falando besteira, os seus amigos o acusando, né, e ao final daquele processo, ele reconhece e fala assim: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que excelência eu vejo na vida de Jó, né? Porque ele poderia ter questionado muitas coisas, e ele chegou a questionar algumas coisas, mas ele poderia permitir que o desânimo e que a soberba entrasse no seu coração. E ele poderia não aceitar de Deus aquela situação e querer resolver da sua forma e querer se desviar completamente dos caminhos do Senhor por achar que ele não merecia aquilo. Quantas vezes nós passamos pelo processo murmurando, questionando e achando que nós não somos dignos daquilo? E quem somos nós, como ele mesmo fala, quem é o vaso para questionar o oleiro? Quem somos nós para questionarmos Deus? A questão, irmãos, é que a nossa vida, ela é feita de propósitos. Então, as nossas lutas não são insignificantes, e muito menos por acaso. E muito menos somos jogados ao vento. Deus não trabalha dessa forma conosco. Ele trabalha na formação de um caráter, de um exército que vai ser fortalecido, que vai vencer batalhas para que seja digno de receber a coroa da vitória. Por isso ele fala, né, que nós estamos correndo numa prova, né, para alcançar aquilo que nós temos. Então, ele entendeu que aquela prova o faria melhor diante de Deus. Em Jó 42:5 ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir. Eu acho lindo esse versículo. Mas agora, um homem considerado por Deus, mais uma vez eu repito, íntegro e reto, passando pela experiência, ele confessa: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele sentiu Deus na profundeza, irmão. Foi uma experiência muito profunda que ele teve ali. Em meio à dor, em meio à luta, em meio à doença, em meio a perdas. Ele viu e reconheceu que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele tem o controle do universo, ele tem o controle das nossas vidas. Cabe a nós nos submetermos e obedecermos. Porque é isso que ele quer ver em nós. Ele quer que cada versículo, que cada coisa que a gente aprende na sua palavra, na hora da prova, na hora da decisão, na hora da situação, nós venhamos a decidir de acordo com a sua palavra. Nós venhamos a agir de acordo com a sua palavra. A gente não tem que agir conforme o nosso achismo. Não, porque eu acho. E mesmo estando, irmãos, dentro da igreja, ouvindo todos os ensinamentos de Deus, muitas vezes a gente ainda quer se achar, ainda se vê se achando, né? E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer a obediência. Ele quer o ouvir a sua palavra e colocar ela em vida nas nossas vidas. E o Senhor, ali, na vida de Jó, no final, ele reprovou os amigos de Jó, não aceitou nenhuma oração deles, mas aceitou a intercessão de Jó, porque Jó entendeu o que estava acontecendo com ele. E ele aceitou a oração e a intercessão dele pelos seus amigos. O Senhor ali se colocou, pronto, agora eu estou te ouvindo. Eu lembrei do Ed, né? O testemunho que ele deu aqui, o momento que ele passou com Deus, e ele falou: agora sim, agora eu vou te curar, porque foi o momento que ele se posicionou diante do Senhor e passou a ouvir Deus.
Em Deuteronômio 8, ele fala assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ele nos convida a darmos uma volta no deserto. Só que tem um detalhe: é ele que nos guia no deserto. Aqui ele fala que sim, te guiou no deserto, ou seja, ele está presente. Existem momentos que a luta é tão grande que a gente pensa que o Senhor nos abandonou, porque nós não ouvimos a sua voz, nós ouvimos o seu silêncio. Existem momentos, irmãos, que Deus se cala. E o som do seu silêncio é muito alto e muito doloroso. Porque nós queremos uma resposta. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ser afagados, abraçados por ele. Mas prova, né? O que é nós aqui, quando eu ia fazer prova, né, no dia da minha prova, depois de ter aprendido determinado assunto durante um determinado período de tempo na escola, no dia da prova, a gente era proibido de tudo, de falar, de olhar para o lado, não podia se mexer, não é? E o que a gente ouvia dentro da sala? A voz do silêncio. E ali nós deveríamos responder a questões conforme o nosso aprendizado. Com Deus não é diferente, irmãos. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa só. Ele está conosco no vale e no deserto. Ele está conosco sempre. Porém, tem momentos que ele se silencia, sim. E é no momento do silêncio de Deus é que nós devemos fazer com que ele ouça a nossa voz. Porque ele está pronto a ouvir a nossa voz. Fazer com que ele ouça o nosso clamor. Fazer com que ele ouça a nossa oração. Fazer com que ele ouça, irmãos, a adoração. Porque no momento que a gente entende o deserto, a gente consegue passar por ele adorando. A gente consegue passar por ele louvando. A gente consegue, fortalecidos em Deus, buscando a sua presença, a gente consegue passar por eles. Deus quer que nós vivamos experiências profundas com ele. E muitas vezes é necessário nos levar para o deserto, para ficar a sós com ele. Nos levar para o vale e viver aquela experiência a sós com ele. Ezequiel foi chamado, né, para tomar um banho, né, para mergulhar. Quando ele olhou, as águas estavam nos tornozelos. Depois elas estavam nos joelhos. Depois ela estava nos lombos. E ele não chegou ao ponto que ele não podia mais andar. Ele tinha que se lançar para poder atravessar. É assim que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer que as suas águas, que as águas que descem do seu trono, nos cubra, irmãos, de tal forma que a gente venha se deliciar nadando por ela. É isso que o Senhor quer. Ele não nos deixa sozinho. Para te humilhar. Quando ele fala em te humilhar, não é como diminuir e menosprezar. Deus não está falando isso. Ele está falando simplesmente em nos colocar no nosso lugar. E qual é o nosso lugar? O lugar da dependência. A dependência total dele. O lugar de ouvir somente a voz dele. O lugar de ouvir somente a instrução dele. Irmãos, ouçamos a instrução do Senhor. Podemos ter o melhor amigo, podemos ter o melhor amigo, o mais inteligente, o mais sábio, mas a instrução é a palavra de Deus. É aqui que ele quer que a gente mergulhe. É esse conhecimento que ele quer que nós sejamos, é nesse conhecimento que ele quer que nós sejamos experimentados. Ele nos chama de experimentados. Ele fala em sua palavra que é na fornalha que nós somos moldados. Ele nos coloca na fornalha.
E ele diz assim: esse é o meu tição tirado do fogo. A gente consegue atravessar o fogo. É ele quem nos tira de lá. A gente tem que se propor a atravessar e não desistir. Não olhar para trás, como a mulher de Ló, que olhou para trás, paralisou ali, morreu ali. Deus não quer que a gente morra. Deus quer que nós prossigamos. Não importa, estamos vivendo num mundo um momento muito difícil, irmãos. É muito difícil. O esfriamento espiritual está aí. A palavra de Deus completamente deturpada. Você ouve falar de tudo. Prosperidade, então, misericórdia. E todo mundo quer ser próspero. Eu não estou dizendo que é pecado, né? A palavra de Deus fala que nós fomos feitos para produzir. Quem não quer trabalhar, que não coma, né? Então, não é pecado. A gente produz, a gente estuda, a gente trabalha. Mas veja bem, como está sendo feito. É só isso, irmãos. Só falam de um Deus que é amor, amor, amor. Um amor que não está de acordo com o conceito da palavra de Deus. O Senhor é amor, o Senhor é perdão, o Senhor é misericórdia. Mas os atributos de Deus andam juntos, irmãos. Amor é justiça, misericórdia é justiça. Perdão é justiça. O perdão dele veio através de Cristo, através das nossas vidas. Ele carregou os seus pecados. E a palavra de Deus fala que agradou a Deus moê-lo. Para isso é justiça para ele. A nossa justiça não é igual à de Deus. O nosso amor não está dentro dos parâmetros bíblicos, não é igual ao amor de Deus. Nós passamos a conhecer toda essa verdade que nos liberta a partir do momento que nós conhecemos ao Senhor. Aí nós conhecemos o primeiro amor, o verdadeiro amor. Aí nós conhecemos a verdadeira justiça. Nós conhecemos a verdadeira misericórdia. Nós conhecemos o Deus na sua plenitude. E não um Deus que está sendo desenhado, que é banco, que só fala de prosperidade, que só fala em amor, e que esse amor é assim, que cria filhos rebeldes. Um amor que cria filhos rebeldes. Porque a palavra de Deus fala que o filho que é entregue a si mesmo, ele só é vergonha. E a palavra de Deus, irmãos, fala em disciplina. E fala também da vara da disciplina. Quando ele nos vê fazer algo errado, tomando decisões erradas, que não esteja de acordo com a sua palavra, ele vem com a sua vara. Vem consequências para as nossas vidas. O Senhor não cria filhos mimados. Ele não é aquele Deus, meu filho, você fez isso. Eu pedi perdão, o Senhor me perdoa. Foi perdoado, mas a consequência vem. Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana, ela precisa ser amassada. Se a gente não tiver correção de Deus, assim como nossos filhos, quando eles não são corrigidos, eles vão fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que se perdeu o controle. E tudo fica perdido. E a criança se perde. O Senhor, Ele tem o controle nas suas mãos de todas as coisas. Quando necessário, Ele usa a vara sim. E dói, meu irmão. Dói. A vara do Senhor dói muito. Nesse mesmo texto de Hebreus, ele fala assim: é para a disciplina que perseverais, versículo 7. Olha aqui. Ele nos disciplina para que sejamos perseverantes. As lutas não é para desistir, é para que sejamos perseverantes. O nosso objetivo é chegar do outro lado. O nosso objetivo tem que ser passar pela prova, dando glória a Deus, né, como diz o louvor. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Bastardo é o filho entregue a si mesmo. Bastardo é o como é que a gente fala? É o rebelde. Porque ele se torna rebelde. Uma criança que não tem limites, ele vai se tornar um adolescente sem limites, que vai se tornar um adulto sem limites, que vai ser sempre um rebelde. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual?
Aquele que soprou sobre nós o fôlego de vida? Aquele que nos permite estudar, trabalhar, ter energia, ter saúde. E quando feridos na saúde, é aquele que nos cura. Aquele que restaura a nossa vida, aquele que restaura a nossa alma. Esse é o nosso Pai. Pois eles, nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. E é muito erro, né, de nós pais, e eu sou mãe de 2 homens, a gente vê como coitadinho. Acontece uma situação, coitadinho. Não, deixa, o bichinho não sabe o que está fazendo. Nós erramos muito nesse sentido. Já pensou se Deus fosse agir dessa forma conosco? Coitadinho, ele não sabe. Ele não sabe, mas vai aprender. É assim que o Senhor faz conosco. Ele não sabe. Ele pode não estar percebendo. Ele pode não estar se dando conta. Mas ele vai ter que aprender. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Como que eu vou participar da santidade de Deus andando em caminhos tortuosos? Como que eu vou participar da santidade de Deus se eu quero ser teimosa com Deus? Como que eu vou participar da santidade de Deus se eu acho que a minha razão está certa? Deus está errado. Não é assim não. Não, eu só fui ali no bar com os meus colegas. Não é uma cervejinha só hoje. Irmãos, a gente vê cada situação. E as pessoas só dizem, né, como o presbítero Joel falou aqui, o demônio do não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque foi só uma vez, porque foi só naquele dia. Não tem nada a ver porque foi só hoje. Jonas tentou fugir de Deus. O Senhor deu uma ordem para ele. Ele tentou fugir de Deus. Na razão dele, ele achava que Nínive não merecia perdão. Ele achava que aquelas pessoas não mereciam a graça do Senhor, o perdão de Deus. E ele fugiu. E é uma pergunta: como é que a gente foge de Deus? Para onde que a gente pode se esconder da presença dele? Aonde que a gente se esconde para pecar que os olhos dele não estejam vendo? Aonde que a gente pode se esconder para fazer algo que a gente queira satisfazer a nossa carne, que ele não esteja vendo? Os olhos dele estão em todo lugar. E ali, ele pegou Jonas, meu querido filho, você tem que fazer isso que eu quero, vá e pregue em Nínive. E chegando lá, teve uma hora que ele foi, né? Ficou, eu quero ver o que vai acontecer. Sentou lá, o Senhor ainda teve misericórdia, né? Porque plantou, fez uma árvore crescer para dar sombra para ele. E do mesmo jeito, ele ainda murmurou. Aí falou, a árvore foi, o Senhor colocou um bichinho lá, matou a árvore. Peraí, tu tem pena dessa árvore, mas não tem pena de uma população que precisa de misericórdia, que precisa de arrependimento para salvação. Tu não está enxergando o valor das almas? Está enxergando, e hoje tem muito disso, né? Todo mundo enxerga o valor do verde, da floresta amazônica, dos animais, e ninguém enxerga o valor de uma alma, que é muito mais importante, irmão. Nós somos o ápice da criação de Deus. Nós fomos feitos para a honra e glória do Senhor, para viver a eternidade com Ele. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não deixou de pecar, não deixou de tropeçar. E ainda arquitetou, pecou com Batseba e ainda arquitetou a morte do esposo dela. Deus não estava vendo? Por acaso ele pensou que Deus não estava observando o que ele estava fazendo? O que já havia na intenção do coração dele, quando ninguém via. Homens não podem sondar o coração de outros homens, mas Deus pode. Ele pôde se esconder de Deus? Quando ele mesmo escreve em Salmos, se estou no mais alto dos montes tu estás, e se desço no mais profundo abismo, ali tu estás. E veio a consequência do seu pecado. O Senhor foi duro com Davi.
Porque é na proporção que Ele nos dá. Precisou ser feito aquilo. Para que ele se arrependesse e reconhecesse que de Deus não se zomba. Que o homem não pode achar que ele está às escondidas. Que o homem não pode achar que é só um pouquinho aqui que ninguém está vendo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Irmãos, as lutas, né? Misericórdia. Não parece motivo de alegria, né? As provações. E a vara da disciplina também muitas vezes nos faz chorar, né? Mas a palavra de Deus fala mais de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. E o fruto que ele fala é o fruto de justiça. A retidão que o Senhor nos quer gera em nós a justiça. Nós não passamos a enxergar com os nossos olhos, nós não passamos a entender com o nosso entendimento. Nós passamos a ter a visão de Deus, nós passamos a ter o entendimento de Deus. E nós passamos a exercitar o fruto de justiça. Nós não somos mais partidários. Nós não pensamos mais daquela forma que eu penso desse jeito, não. A justiça divina. Eu quero a justiça divina para a minha vida. Através da disciplina do Senhor, exercitando, colocando em exercício tudo aquilo que Ele tem me ensinado, vai gerar em mim fruto de justiça. E por último ele fala, por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A disciplina do Senhor nos cura. A disciplina do Senhor, ele estabelece, né, firma os joelhos trôpegos. A disciplina do Senhor faz com que as nossas mãos não sejam mais decaídas. Então ele fala, restabelecei. Aceitai as disciplinas que vêm do céu. Aceitai a orientação do Senhor, tanto nas provas quanto na sua vara, quando ele nos chama a atenção para ele. A vara da disciplina é um despertar para dizer, olha para mim, fica atento para mim, para de fazer o que você está fazendo, o que está errado. Para de falar o que você está falando porque está errado. Olha para mim, olha para a minha palavra. E o Senhor nos quer firmes nele, aceitando a sua disciplina, continuando, correndo nessa corrida que nos está proposta para alcançarmos a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Peço oração ao nosso pastor e que o Ministério de Louvor suba.